Esse é o trabalho de Fabrício Rodrigues Bino na disciplina de Projeto Integrador a respeito da otimização de processos utilizando os pilares da indústria 4.0 sob o tripé da sustentabilidade. Primeiro é importante falar sobre a Revolução Industrial. Ela é dividida em algumas fases. A primeira delas é caracterizada pela criação das primeiras máquinas, pela criação dos teares. Nessa época, a indústria têxtil passa por uma grande revolução. E a criação dos motores a vapor, que na época eram movidos a carvão. Nessa fase também tem a vigência dos trens a vapores, que utilizavam essa última tecnologia. A segunda fase é caracterizada pela descoberta da eletricidade, é a utilização do petróleo como combustível no lugar do carvão, que era anteriormente usado. Nessa época era manuseado também o aço, começou a ser manuseado o material aço. E nessa época também surgem as esteiras, que eram muito utilizadas no modelo de produção do Fordismo. A terceira fase é caracterizada por um avanço tecnológico muito intenso, principalmente nas áreas da computação, da robótica, da química e da física. E embora haja discordâncias, acredita-se que a humanidade agora esteja em uma outra fase, a quarta revolução industrial, também chamada de Indústria 4.0. Aqui fala-se sobre as principais tecnologias dessa revolução, as tecnologias com aplicabilidade na indústria. Há aqui o avanço da robótica, a inteligência artificial, a internet das coisas, a impressão 3D e um avanço da ciência de materiais. Mas quais seriam as aplicações dessas tecnologias na indústria? Primeiro, a robótica. Ela possui por conceito a automação de atividades mecânicas que o ser humano desempenharia. Os robôs caracterizam-se por exceder, muitas vezes, as capacidades físicas do ser humano, como a força, a agilidade e a velocidade. Atualmente, na indústria, ela é muito vista na indústria automotiva e há de se perceber nessa apresentação que a robótica ela tem a capacidade de interagir com todas as outras tecnologias citadas. A inteligência artificial ela tem um conceito muito semelhante ao da robótica, no que diz respeito a substituir o ser humano em determinadas atividades. Ela pretende simular o raciocínio humano, a lógica humana por meio de programações em computadores. E ela já está presente no cotidiano das pessoas por meio das assistências virtuais, dos smartphones, nas pesquisas por voz, nos corretores automáticos, nas pesquisas por imagem. Então, a inteligência artificial já é frequentemente vista no dia a dia. E na indústria ela tem uma aplicação muito interessante nos robôs, robôs que já excedem as capacidades físicas do ser humano, agora com uma consciência poderiam desempenhar as atividades de maneira muito melhor. A internet das coisas, ela tem o conceito de conectar os objetos, conectar as coisas, ela estabelece essa comunicação entre eles e ela já se faz presente no cotidiano, por exemplo, em câmeras de segurança que já podem ser inspecionadas por smartphones, ou até em eletrodomésticos, como o ar-condicionado, que já pode ser acionado por smartphones. E na indústria, ela tem uma aplicação muito interessante na comunicação entre máquinas, entre robôs e aparelhos, e também no rastreamento de produtos. É interessante que por meio dessa tecnologia, uma empresa poderia rastrear os produtos que ela compra e que ela vende, assim sabendo a procedência de cada um deles e detectando possíveis erros e falhas. Então, por exemplo, se em determinados lotes ocorrer alguma falha, a empresa consegue saber exatamente quais lotes foram influenciados por esses erros. Isso é muito interessante também para a indústria automotiva, quando ela precisa fazer recalls por alguma falha nos produtos. A impressão 3D ela consiste na impressão de objetos tridimensionais, de peças tridimensionais. Ela já é muito vista, mas ela é principalmente vista utilizando plástico e resinas. Mas algumas fábricas já utilizam essa tecnologia na impressão não só de produtos, mas também de peças para os seus maquinários. Por fim, a ciência de materiais, ela estuda e cria materiais com determinadas características específicas, que têm alguma aplicabilidade muito específica no cotidiano. Um exemplo passado é a criação dos semicondutores, que são muito utilizados nos processadores, nos computadores. E um estudo muito recente é o dos polímeros tridimensionais, que têm as características de ser muito forte, porém com uma densidade muito baixa.
então a força dele compara-se inclusive à de alguns metais, porém ela apresenta uma densidade muito baixa, como o plástico, por exemplo. E como esses materiais possuem características muito específicas, propriedades muito específicas e diferentes, isso se aplicaria tanto nas máquinas quanto em produtos. Uma aplicação quase imediata dos polímeros tridimensionais, por exemplo, é no automobilismo, em que são necessários materiais com baixa densidade, com o objetivo de diminuir os gastos energéticos, mas com uma alta força. Aqui tem um exemplo da impressora autônoma da Ford, que é totalmente controlada por um robô. Esse caso é interessante porque ele integra quase todas as tecnologias citadas anteriormente. Então, há ali a impressão 3D, o robô, a inteligência artificial que é aplicada nesse robô, a internet das coisas que é utilizada para conectar o robô e a impressora 3D. Porém, até agora só se falou sobre a tecnologia e é importante falar sobre a sustentabilidade. John Walton tenta definir e medir a sustentabilidade através de três parâmetros: o parâmetro social, econômico e ambiental. Aqui nesse esquema pode-se ver a integração entre esses três parâmetros e eles devem andar juntos para que se alcance a sustentabilidade total e plena. Então, quais seriam os pontos negativos, pensando pelo lado da sustentabilidade, da aplicação daquelas tecnologias? Primeiro, deve-se notar que ela aumenta a produção, e embora isso seja um ponto positivo até certo ponto, isso deve diminuir os custos dos produtos. Com menor custo, é de se esperar que o consumo desses produtos aumente. Isso tem um certo impacto social, primeiramente por causa do aumento do consumismo, mas também ambiental pelo alto uso dos recursos naturais. O desemprego também é uma outra preocupação, principalmente quando para-se para pensar nos robôs e nas inteligências artificiais que devem substituir determinadas funções do ser humano. Então é uma preocupação econômica, principalmente em países em desenvolvimento, em que as pessoas necessitam da mão de obra, as pessoas vivem pela mão de obra que elas têm, mas também social. É um impacto social e econômico que é preocupante com a aplicação dessas tecnologias. Por último, existe uma preocupação com a privacidade, que vem por meio da aplicação da internet das coisas citadas anteriormente na rastreabilidade dos produtos. Então, existe aqui uma preocupação social com a privacidade das pessoas. Porém, que pontos positivos também existem? Bom, além do aumento produtivo já citado anteriormente, essas tecnologias têm potencial para gerar menores gastos de energia e de materiais. Então, isso tende a ser benéfico para o meio ambiente, ao gerar menores impactos nos gastos de energia, na exploração de matérias-primas. Essas tecnologias também seriam importantes para diminuir a emissão de poluentes e também, confrontando aquele ponto negativo do desemprego, vê-se aqui a geração de empregos. Então, embora as tecnologias eh, acabem com alguns empregos e muitas pessoas vão ficar desempregadas a princípio, essas tecnologias têm o potencial para gerar novos empregos através dos novos conceitos que elas trazem. Então, qual é a conclusão disso tudo? Além de investir nas tecnologias que aumentem a produção de uma empresa, é necessário que as empresas investam em tecnologias que reduzam os impactos ambientais. Isso é imprescindível, principalmente em tecnologias que reduzam a emissão de poluentes e tecnologias que gastem menos energia e menos materiais. Nisso também entra a ideia de reciclagem, de reuso, de reutilização. Também é necessário uma conscientização social sobre o consumismo, nos quais uma empresa pode investir na sociedade, no meio em que está presente. Então, as pessoas devem compreender que o aumento da produtividade e a diminuição dos custos eh, não deve significar que o consumo das pessoas deve aumentar. Deve-se haver esse tipo de conscientização na sociedade. Também deve-se haver uma revisão na educação, visto que, embora novos empregos vão surgir, as pessoas talvez não tenham preparo para ocupar esses cargos, para ocupar essas profissões. Então é necessário uma revisão na formação dos profissionais. Por fim, analisando o problema da privacidade, é necessário encontrar alguns limites éticos na aplicação dessas tecnologias.
Então é necessário se perguntar até que ponto é necessária a rastreabilidade desses produtos, até que ponto são necessárias as informações dos consumidores e dos fornecedores também. Então, a aplicação desses conceitos em paralelo com a implantação das tecnologias da indústria 4.0 é que deve se construir um aumento produtivo sustentável de maneira que a sociedade prospere cada vez mais. Muito obrigado.